Meu amigo, a história foi escrita de várias formas e com uma porrada de detalhe. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área aí, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa. Palmeiras, tricampeão da Libertadores e campeão pela segunda vez seguida. É um título histórico e seria de qualquer forma, né? Porque o Brasil iria ganhar mais um tricampeão de Libertadores. O Palmeiras agora se torna o maior campeão brasileiro de Libertadores, ao lado de São Paulo, de Santos, de Grêmio, além de já ser o maior campeão nacional. Isso é muito, muito, mas muito grande. Como grande foi tudo o que fez o Abel Ferreira até aqui, não tem como dissociar o título do Palmeiras do Abel Ferreira. É simplesmente impossível. Um técnico bicampeão da Libertadores, a gente está falando de algo que não acontecia desde o Tele Santana, que é histórico, que é enorme, assim como é enorme o Abel Ferreira, por mais que as formas sejam diferentes. E nem todo mundo precisa pensar futebol da mesma maneira. Um cara estudioso, estratégico, um camaleão que foi adaptando o seu Palmeiras a várias circunstâncias, inclusive dentro de uma final que a maioria das pessoas não apontava o Palmeiras como favorito contra o Flamengo. Por mais que nos 2 meses de intervalo entre a semifinal e a final, o Abel tenha conseguido recuperar, tenha conseguido recolocar o Palmeiras nos trilhos, e em algum momento nesse intervalo de 2 meses, se falava que o momento do Palmeiras era melhor e que o time estava mais consistente. O Flamengo depois recuperou um pouco disso, mas nas prévias do jogo, nos programas da TNT, a gente sempre bateu na mesma tecla. O Palmeiras tinha todas as ferramentas para machucar o Flamengo, né? Assim, era o pior adversário possível para o jeito de jogar do Flamengo e todas as suas falhas. Mas aqui a gente vai dividir o vídeo em Abel, Palmeiras e Flamengo, porque é uma final cheia de muitos, mas muitos detalhes, e é muito importante que a gente fale do Abel Ferreira de novo. 20 jogos em Libertadores, 14 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. Uma nesta edição 2021, a outra na edição 2020. 77% de aproveitamento, somando as duas Libertadores, né, na média. Nessa, 79%, na outra, também mais ou menos a mesma margem, um pouquinho, mas o Palmeiras, num geral, com o Abel, tendo exatamente esse aproveitamento. Com o Abel, porque o Palmeiras, da temporada passada, teve um momento que não tinha o Abel, e tinha um enorme aproveitamento também. Mas o Abel fez uma reta final muito forte, como fez agora de novo com jogos históricos, né? Contra o São Paulo agora, contra o Atlético agora, contra o Flamengo agora, como já tinha feito contra o River, o segundo jogo, nem tanto, mas o primeiro na Argentina foi absurdo, e uma final muito consistente, tanto agora quanto antes. Correndo alguns riscos? Sim, mas controlando muito bem os adversários e minimizando as chances do adversário. Daqui a pouco vai ser falado especificamente do Flamengo, mas o Abel termina essas duas Libertadores com 45 gols marcados, né? Já era um time muito forte. Por mais que não se fale do ponto de vista ofensivo muito do Palmeiras, é fato que ele chegou nessa final como um dos melhores ataques, a mesma coisa que fez na temporada passada. E só 14 gols sofridos. Foram 8 de 8 êxitos em mata-mata, 2 finais, 2 títulos, 2 Libertadores em 367 dias, basicamente. Fora a Copa do Brasil, que não está aí. Um cara, de novo, de uma escola que se adapta, de uma escola que observa os adversários para poder estabelecer os seus planos, né, para conseguir estabelecer por onde vai jogar, como vai jogar. Tem detalhes em vários momentos da final, como, por exemplo, o primeiro gol, que são detalhes muito repetidos, estudados, e que fica muito claro. Você não pode banalizar a estratégia. É um jogo, por mais que as pessoas queiram ganhar de uma maneira mais imponente, de uma maneira mais estética, e isso é maravilhoso quando você une as duas coisas, você precisa reconhecer as peças do seu time, as estratégias diante das fragilidades do adversário.
O Flamengo era um time que tem muita dificuldade de correr para trás, é um time que protege mal a sua entrada da área, que as costas dos laterais muitas vezes são exploradas. O primeiro gol tem vários detalhes importantes, e muita gente que, inclusive, culpou o Filipe Luís, mas o mérito é muito do Abel. Eu até tinha tuitado sobre isso. O passe do Gustavo Gomes ele é maravilhoso para o Mike, que está como ponta, sendo monitorado pelo Bruno Henrique, que está distante, descolado, está marcando errado. E o Filipe Luís está fazendo algo que os times do Renato normalmente fazem, que é uma caça individual em vários momentos, né? O torcedor do Grêmio lembra bem do jogo contra o Flamengo, com o Kahneman, com o Jeromel, caçando às vezes fora da área e tal, e criando desencaixes. É uma filosofia, é uma forma de enxergar o jogo, mas que tem os seus problemas. Aqui tem o desencaixe, com o Filipe Luís saindo para caçar o Dudu, que está por dentro, e aqui o responsável por marcar o Mike, por monitorar o Mike, é sim o Bruno Henrique. É ele quem toma a bola nas costas. Aí você tem o detalhe também do Davi Luiz, que não está reparando e não está formando a linha junto com o Isla, né? Ele, inclusive, é quem acaba dando condição. Se o Davi Luiz tivesse um passo para dentro, provavelmente o Isla também estaria dando a condição. E aí, de novo, é um problema estrutural de um Flamengo que, quando encaixa a marcação lá em cima, encaixa bem. Quando encaixa mal, gera muito espaço, né? E também as costas da defesa. E aí, claramente, é uma jogada pensada. Você atrai a marcação e faz o movimento para o jogador de velocidade puxar. E no momento do lançamento, o Rafael Veiga já faz a diagonal para atacar a área, e o William Arão também, está tudo bem mal marcado, né? Bem mal monitorado. E o Veiga está aqui, entre as linhas, entre as linhas da zaga e a linha de meio campo, e ele acaba atacando o espaço para finalizar e fazer 1-0. O William Arão entra trotando aqui. Então, são vários detalhes que compõem um jogo, que compõem um gol, mas, de novo, você treina, você repete, você aposta naquilo. E o Abel fez isso, fez um primeiro tempo muito seguro, o Flamengo teve pouquíssimas chances e voltou bem na segunda etapa. Mas é um Abel que não tem como tirar o Abel da história, porque é ele quem cria os detalhes do título do Palmeiras. Nesse gol que a gente mostrou, no gol da vitória, na decisão contra o Atlético, o gol do Dudu, que é o gol que classifica. Então, você tem muitos detalhes aí. No primeiro tempo, por exemplo, você tem um lance, e aí, ok, que depois o Everton, para muitos, falha no gol do Gabigol no segundo tempo, mas essa bola ela é muito decisiva, uma finalização muito próxima para baixo, uma bola no pé do Everton que faz um movimento. Você vê que o Everton tira primeiro o pé próximo da bola para poder o eixo dele baixar mais rápido e ele fazer a defesa, né? Coisa que, por exemplo, o Diego Alves não conseguiu fazer no gol do Veiga. E aí eu não estou colocando que é uma falha do Diego Alves, mas é uma bola difícil que ele não pegou e que no primeiro tempo o Everton pegou. E aí tudo bem, no segundo tempo vem uma bola no limite, né? No único lugar possível, mas que deveria ser monitorado pelo Everton, é verdade, para o gol do Gabigol. O Flamengo teve chances até de virar o jogo com o Michael, teve na própria prorrogação, teve alguma pouca possibilidade de empatar, porque, de novo, o Palmeiras faz uma estratégia de proteção da área, que foi boa, inclusive, né? Quando o Abel escolhe o Danilo, que não vinha vivendo os seus melhores dias, o Danilo fez uma grande final, e o Felipe Melo claramente não tinha condições de jogar, né? Muita gente apostava que ele fosse voltar e tal, mas segurou. Quando não era o Danilo, era o Patrick de Paula, muita volúpia física ali no meio campo, e no final o Palmeiras de novo, estrategista, frio, mas extremamente cirúrgico e preciso na sua estratégia. É uma estratégia que faz o torcedor quase que infartar, mas é uma estratégia que transformou o time num bicampeão de Libertadores seguido, num tricampeão de Libertadores num geral. E aí a gente vê um jogo em que o Flamengo teve muito mais posse, é verdade, mas isso era de se esperar. Se você olhar desde o jogo do São Paulo para cá, o Palmeiras fica ali com 40%, 41%, 42% da posse de bola, e foram 10 finalizações, só que mais da metade no alvo. E isso aqui é muito importante, essa taxa de conversão, para machucar o goleiro adversário. O Flamengo, com 19 finalizações, só teve 2 no alvo. Tudo bem que teve uma do Michael na segunda etapa muito perigosa, né, que poderia até ter virado o jogo faltando 4, 5 minutos para acabar, poderia ter gerado um passe também, mas foi um jogo muito rico do ponto de vista tático do Palmeiras de novo, com o Zé Rafael fazendo um trabalho de
preencher o meio, de chapar todas as bolas, né? Ele e Danilo, ó, você vê que o mapinha está todo preenchido aqui, protegendo, fazendo um cinturão aqui na área, o que dificultou a atuação de alguns jogadores do Flamengo. O Dudu fez um jogo muito funcional pelo lado, né? E esse lado esquerdo, o Gustavo Scarpa jogou de lateral, praticamente fazendo uma linha de 5, ele e Piquerez atraindo o Flamengo muitas vezes para cá, para poder ter essa inversão e explorar o lado mais frágil, né? Ou o lado mais lento, com o Felipe Luiz tendo o Dudu e Mike, que fez um grande jogo. Assim, para mim, o Mike foi o melhor jogador do Palmeiras na final, junto com o Everton, apesar do Daverson ter ganho o prêmio lá da Bridgestone de melhor jogador da partida. Assim, para mim, o Mike fez um jogo muito, muito, muito consistente. É uma final que você tem, de novo, os jogadores do Palmeiras errando muito pouco e os jogadores do Flamengo errando em excesso, né? Errando passe, errando tomada de decisão e errando num momento decisivo, que foi o momento do Andréas Pereira, né? O futebol, ele pode ser mágico e ele também pode ser cruel, e a final tem um pouco dos dois, porque ela acaba premiando um Daverson já tão esculachado, tão criticado, que passou por tanta coisa dentro desse Palmeiras, e acaba condenando o Andréas Pereira, que tem até aqui uma passagem muito boa pelo Flamengo, mas que vai ser lembrado por um erro fundamental, um erro que acabou gerando o gol do Daverson no momento em que ele pega a bola mais ou menos aqui, né? E ele faz o movimento do passe, não se sente seguro para fazer, só que perde o timing. E é o tempo que o Daverson ataca a bola, rouba a bola, ele ainda tenta tocar para trás, mas não dá mais tempo. O Daverson toma a bola, vai para um 1 contra 1 e tem a finalização que dava, né? Ele faz todo o corpo, como se fosse chapar no outro canto, e chapa aqui. O Diego Alves deixa a perna, uma defesa, quase uma defesa que lembrava da final da Copa lá contra o Cacilhas e Robben, né? Só que a bola acaba entrando porque ela dá só uma triscada na perna do Diego Alves para o Palmeiras fazer o 2-1 ali na prorrogação, e no anímico do Flamengo ficou tudo muito abatido, né? O Flamengo teve o Arrascaeta, surpreendentemente, como o melhor jogador do time, mesmo depois de ter passado tanto tempo fora e ter tido só 30 minutos praticamente de retorno, mas fez esse lado esquerdo central muito bem, e Everton Ribeiro e Bruno Henrique uma partida muito, mas muito, muito abaixo, né? Dos 4 jogadores ofensivos do Flamengo, assim, o Gabigol fez o gol, mas não fez uma grande final, apesar de estar ali toda hora se apresentando e tal, mas foi uma final discreta do Gabriel. A do Bruno Henrique foi muito ruim, e a do Everton Ribeiro, o primeiro tempo basicamente nulo, né? Então nada foi construído por aqui. O Everton Ribeiro também tinha muita dificuldade para acompanhar esse lado esquerdo dobrado do Palmeiras. O William Arão e Andréas faziam uma grande final, uma boa final, ou muito boa, até a falha do Andréas Pereira. A zaga do Flamengo, tanto o Rodrigo Caio quanto o Davi Luiz, acho que foram seguros. O Isla fez um jogo ok, e o Felipe Luiz realmente se machucou, mas estava muito mal, como tinha feito uma final já com questões, né, com problemas lá em Lima, como o Gerson tinha feito uma final muito ruim em Lima, como o Gabriel fazia uma final muito ruim em Lima até achar os 2 gols. O Bruno Henrique fez uma final boa, o Arrascaeta fez uma grande final em Lima e fez uma grande final de novo. É de fato um cara que transforma muito o time do Flamengo, que daqui para frente vai precisar pensar em várias situações, né? Em reformulações. É um ciclo gigantesco que não que se encerra, mas que sofre um grande baque, e um ciclo gigantesco de um Palmeiras que de 2015 para cá ganhou Copa do Brasil 2 vezes, o Brasileiro 2 vezes, a Libertadores 2 vezes. De novo, foi uma final de muito investimento, de 2 projetos que nasceram com caminhos diferentes, mas que souberam aplicar e administrar o dinheiro, e que fatalmente esses projetos estarão em decisões, de novo, de coisa grande. Independente do Abel ser o técnico do Palmeiras, independente do Renato ser o técnico do Flamengo. Porque o Palmeiras já esteve nessa situação ou nessas grandes conquistas com outros treinadores, e aí não necessariamente de Libertadores, mas chegou muito perto, né, numa semifinal com o Filipão, num ano em que também poderia ter sido campeão da Copa do Brasil e que foi campeão brasileiro. E o Flamengo também. O Flamengo chegou em 2 finais com 2 técnicos diferentes, foi campeão brasileiro com 2 técnicos diferentes. Então, o projeto acho que está acima dos nomes. Mas o Flamengo estava entregue na mão de um treinador que, em alguns momentos, não tinha resposta para o que... Não tinha leitura do que estava acontecendo.
ao passo que o Palmeiras tinha um treinador que sabia exatamente o que ele queria, como ele queria e de que forma ele ia chegar naquilo que ele queria. Então, a Libertadores fica nas mãos de um estrategista de novo, né? São 4 anos seguidos da Libertadores premiando trabalhos muito bem elaborados, como foi o trabalho do Galhardo, como foi o trabalho do Jorge Jesus e como foram os trabalhos do Abel Ferreira. E a curiosidade, 3 técnicos portugueses, quer dizer, 3 títulos da Libertadores ficando com técnicos portugueses, né? O Jorge Jesus e 2 vezes o Abel Ferreira. De fato, é uma forma diferente de pensar o jogo, é uma forma muito mais pragmática, racional, estratégica, que você pode até pensar, poxa, mas é uma escola mais sensal. Depende do ponto de vista, porque o Jorge Jesus é português, tem um grande poder de adaptação e entregava um time mais, talvez mais estético, mas o Abel recuperou jogadores no processo, reviu algumas ideias, né, recolocou o Scarpa como titular, por exemplo, bancou o Mike do lado direito quando tinha concorrência, mas percebeu na leitura que era a melhor figura para esse momento. Então é um título que tem nome e que tem sobrenome, né? O Abel Ferreira é o dono dessas 2 edições de Libertadores. Uma grande final histórica e que, de novo, assim, uma final assim, ela tem muita magia e também muita crueldade e vários detalhes, que foi o que a gente tentou mostrar aqui. Beleza? Se inscreve aí, é nóis, tamo junto e um abraço.